Bom, gente, aqui é a professora Suzana Abreu. Nós vamos fazer alguns exercícios de derivada de função composta, certo? Então, agora eu tenho uma tabela de derivadas de função composta, que é a tabela que tem o F' multiplicando todas as derivadas que a gente já conhece. Primeiro exercício, então, eu vou começar do bem básico para depois a gente ir aumentando a dificuldade. Então, eu quero derivar cosseno de 3x, tá vendo? É função composta. Se fosse cosseno de x, derivada de cosseno de x é menos seno de x. Mas agora é função composta, então eu vou olhar lá na tabela de derivada. Derivada de seno de f é cosseno. Derivada de cosseno de f é menos seno de f vezes f'. Então, eu passei aqui. Então, veja que o f, no caso, é 3x. A derivada de 3x é 3. Então, eu coloco 3 aqui, multiplicando o menos seno de 3x, tá? Coloquei na frente por uma questão de elegância apenas. Segundo exercício, derivada de ln de uma função composta. Então, pela tabela, derivada de ln de f é f' sobre f. Então, aqui eu indico a f é a função de dentro, 2x menos 1, eu indico a derivada. E a derivada de 2x menos 1 é 2. Então, eu só repito o denominador. Então, vai ficar 2 sobre 2x menos 1. Terceiro exercício, derivada de seno ao quadrado de x. É o seno de x que está ao quadrado. Então, eu escrevi desta maneira para a gente entender que isso aqui é uma derivada da potência. Cai o expoente, subtrai um do expoente, vê-se a derivada do que está dentro. Então, no caso, o f é seno de x. Então, eu caio o 2, subtraio 2 menos 1 dá 1, vezes a derivada do seno de x. Derivada de seno de x é cosseno de x. Então, vai ficar 2 seno de x, cosseno de x. Vamos fazer agora a derivada de seno de x quadrado. Tá vendo? Quem está ao quadrado agora é o x, é o arco. Então, é seno desta função. A função agora é x quadrado. Então, vou derivar o seno da f. Derivada de seno da f é cosseno de f vezes a derivada da f. Derivada de x quadrado, 2x. Eu coloco na frente para uma questão de ficar mais elegante, né? Vamos ver mais uma. Derivada de 3x mais 1 à quarta também é potência. Aqui a função f é o 3x mais 1. Então, é f elevado à quarta. Então, cai o expoente, subtrai 1 do expoente e deriva a função f. Então, tá aqui, ó, caiu o expoente, subtrai 1 do expoente e vou derivar a função f, que é 3x mais 1. Derivada de 3x mais 1 é 3. Então, eu posso passar esse 3 para frente, multiplicando 3 vezes 4, 12, 3x mais 1 elevado ao cubo. Sexto exercício, 2x menos 3 sobre x mais 1 elevado à quinta. De novo, olha, a função f é essa função aqui de dentro. Então, vai ser f elevado a 5. Então, cai o expoente, subtrai 1 do expoente, vezes a derivada da f. Só que a f agora é um quociente, né? Então, cai o expoente 5, repito tudo elevado a 5 menos 1, vezes a derivada dessa função. Lembrando que a derivada do quociente vai ser deriva de cima, conserva de baixo, menos conserva de cima, deriva de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. Então, repito essa parte, né? E vou derivar aqui. Eu destaquei aqui a de cima que eu vou derivar em rosa e a de baixo que eu vou derivar em laranja. Então, deriva de cima, conserva de baixo, menos conserva de cima, deriva de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. Certo? Então, repito aquela parte. Derivada de 2x menos 3 deu 2. Derivada de x mais 1 deu 1. Então, agora eu vou distribuir e ajeitar essa parte que está dentro aqui.
Então, repito a primeira parte, distribuindo, tem o sinal de menos, eu mantive no parênteses, e vou tirar o parênteses aqui, trocando o sinal do meio, tá? Então, cancela 2x com menos 2x, 2 mais 3 deu 5, e agora eu posso fazer essa multiplicação. 5 vezes 5, 25, 2x menos 3 está elevado à quarta, o x mais 1 está elevado à quarta e o x mais 1 ao quadrado. 4 mais 2, 6. Então, ficou x mais 1 elevado à sexta. Sétimo exercício. Então, ln de uma função, tá? ln de f. Então, pela tabela, a derivada vai ser f' sobre f. Então, eu indiquei aqui, f' é um quociente e o f eu repito embaixo. Então, aqui eu vou fazer divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá vendo? Então, inverti a segunda aqui. E agora eu vou desenvolver a parte de cima. Deriva de cima, conserva de baixo, menos. Conserva de cima, deriva de baixo, sobre de baixo ao quadrado. Então, veja que a segunda parte já está invertida. Então, vamos derivar. 3x mais 1, a derivada deu 3. 2x menos 1, a derivada deu 2. A segunda parte eu repito. Vou distribuir. Cuidado que tem um menos aqui, então mantenho o parênteses, tá? Para depois tirar o parênteses trocando o sinal daqui. Então, agora eu tirei o parênteses, ficou 2x menos 1. Agora eu tirei o parênteses, ficou 2x menos 1 aqui, que eu cancelei, e esse é o resultado.